Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao podcast da turma. Eu sou o Ezequiel Freitas e nesse 7º episódio abordaremos algumas teorias sobre o desenvolvimento humano, visando as fases da vida do adulto jovem, da adultez emergente e a vida adulta tardia. Além de tratarmos sobre o envelhecimento, a morte, a espiritualidade e como a Covid-19 afetou nossas vidas. É sempre bom lembrar que a produção do podcast da turma é inteiramente realizada por graduandos em psicologia, que gentilmente estão compartilhando conosco suas interpretações e pesquisas a respeito do tema abordado. Portanto, aqui iniciaremos essa apresentação e seguimos abrindo uma discussão para que, se durante a audição deste programa você perceber algo que compreende de modo diferente, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através das páginas no Instagram disponíveis no descricionário da publicação e também por e-mail. Vamos ao conteúdo. Olá, eu sou a Samantha e eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a fase do ciclo de vida denominada adulto jovem. É importante salientar que essas fases, essas divisões do ciclo de vida, elas são construtos sociais, ou seja, elas são construídas socialmente. A fase adulto jovem, ela é destacada pela faixa etária dos 20 aos 40 anos. E para a gente começar a falar um pouquinho sobre essa primeira fase que a gente vai estudar, eu preciso falar com vocês sobre a questão do desenvolvimento no ciclo de vida. A gente vem estudando que o desenvolvimento humano começa a acontecer antes mesmo do nascimento. Ou seja, o envelhecimento ele se inicia antes do nascimento. E aí, o Paul Bates e alguns colaboradores identificaram que existem 7 princípios no desenvolvimento. O primeiro princípio é que o desenvolvimento é vitalício. O que significa isso? Cada período do ciclo de vida é afetado pelo que aconteceu antes e afetará o que está por vir. Cada período tem características e valores únicos, e nenhum período é mais ou menos importante que qualquer outro. O segundo princípio é que o desenvolvimento ele é multidimensional, ou seja, ele possui 3 dimensões que possuem ritmos independentes, porém elas são interdependentes, tá? Então, essas dimensões são a biológica, a psicológica e a social. Esse é o terceiro princípio agora. O desenvolvimento ele é multidirecional. O que significa isso? As habilidades e capacidades, elas são perdidas e acrescidas, e cada uma se desenvolve em detrimento da outra. Por exemplo, uma pessoa que tem habilidades físicas, motoras destacadas, às vezes não terá tanta habilidade, por exemplo, para aprender um idioma. Ou seja, nós temos habilidades diferentes. Por isso que o desenvolvimento ele é multidirecional. O quarto princípio infere que influências relativas de mudanças biológicas e culturais agem sobre o ciclo de vida. E o que significa isso? Com o envelhecimento, você vai perdendo capacidade física. E o pertencer a determinadas comunidades, culturas e ter um histórico, um contexto ali, isso é perene. A gente tem o quinto princípio, que o desenvolvimento ele vai implicar, ou seja, ele envolve mudança na alocação de recursos. Ou seja, o indivíduo ele vai, ao longo da sua vida, escolhendo aonde ele vai investir o seu tempo, a sua energia, os seus talentos. O sexto princípio
é que o desenvolvimento ele revela a capacidade da plasticidade. O que significa isso? Muitas capacidades, por exemplo, a memória, a força física, a resistência, podem ser aperfeiçoadas, elas podem ser treinadas. E a prática vai melhorando essas habilidades, essas capacidades. O sétimo princípio é que o desenvolvimento ele é influenciado diretamente pelo contexto histórico e cultural que o indivíduo pertence. Bom, conforme eu havia falado, a faixa etária que a gente tem aqui na fase adulto-jovem, ela vai dos 20 aos 40 anos. E ali, no início dessa fase, a gente tem um conceito que é chamado adultez emergente, que é um período que se dá do final da adolescência ao início da vida adulta, em torno dos 20 anos, principalmente em sociedades industrializadas, em países industrializados. Essa fase, esse período do ciclo de vida chamada adultez emergente, é um momento muito importante na vida dos jovens adultos. Por quê? Eles estão descobrindo quem eles são e quem eles querem ser. É uma fase que o jovem ali, ele não é mais um adolescente, mas ainda também não é adulto. E esses papéis de adultos ainda não se firmaram. Isso pode trazer estresse, pode trazer algumas alterações emocionais, sociais na vida desse indivíduo. É importante ressaltar que a sociedade que esse indivíduo está alocado, que ele vive, vai determinar bastante de como ele vai conduzir a sua vida adulta. Lembra que a gente falou que o desenvolvimento é vitalício e que uma fase implica na outra e que as mudanças biológicas e culturais alteram o ciclo de vida do indivíduo? É um pouquinho sobre isso. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento cognitivo no jovem adulto, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar um pouquinho do Piaget. O Piaget, ele foi um biólogo que estudou um pouquinho sobre desenvolvimento cognitivo. Um pouquinho não, um bastantão. E aí ele traz estágios do desenvolvimento cognitivo do ser humano. Então lá ele começou dizendo que existem 4 estágios, né? E o último estágio que ele estudou se dá na adolescência em diante, né? Que ele chama ali de operatório formal, né? Esse pensamento operatório formal, para Piaget, começa dizendo que esse indivíduo tem capacidades de fazer escolhas a partir de uma lógica e das vivências que ele teve, né? Só que o Piaget parou por ali. E aí teve um outro filósofo, um educador, um pensador americano, conhecido como John Dewey. Ele traz um outro tipo de pensamento que o adulto jovem possui, que é o pensamento reflexivo. Esse pensamento reflexivo, ele traz que o adulto jovem, ele consegue avaliar e analisar as situações de sua vida a partir das informações que ele foi construindo ao longo do seu desenvolvimento, né? E entender as implicações que as situações que ele está inserido e as escolhas que ele tem, que ele faz, o que isso pode determinar. Então, por exemplo, a gente diz que um adulto jovem, ali aos 20 anos, na sua grande maioria, já é capaz de entender que se eu beber e dirigir, eu estou cometendo uma infração e também eu corro o risco de machucar uma pessoa, diferentemente de um adolescente que ainda está entendendo certas constituições e certas evidências de causa e efeito, além das crenças e os valores morais que começam a ser consolidados nesse indivíduo. Alguns pesquisadores falaram, tem mais uma coisinha aí. Isso foi mais ou menos a partir da década de 70. Alguns pesquisadores, com base no que o Piaget escreveu,
com base no que foi produzido por John Dewey, eles trouxeram o pensamento pós-formal. O que é esse pensamento pós-formal? É a capacidade de fazer aquilo tudo que o pensamento reflexivo faz, porém, ele é acrescido de outros saberes, que é a intuição, que é a emoção, bem como o raciocínio lógico. Só que esses saberes, eles se imbrincam de modo a tornar o pensamento desse jovem adulto flexível, um pouco mais aberto, adaptativo e também como uma forma de organizar um pouco melhor o mundo que é caótico e ambíguo, né? Então ele começa a fazer escolhas mais acertadas. Lembra que a gente falou que o desenvolvimento é multidirecional? Então, nem todos os indivíduos desenvolverão isso aos 20 anos, né? Mas espera-se que até os 40 anos esse pensamento pós-formal ele esteja um pouco mais integral, mais integralizado junto a esse indivíduo. Lembrando que vai depender das experiências de vida que esse sujeito pôde vivenciar, bem como as questões biológicas, as questões psicológicas. Lembra que o desenvolvimento ele é multidimensional. Por isso a gente achou importante trazer os princípios do desenvolvimento para falar sobre os períodos de ciclo de vida. Então, continuando, né? A gente tem ali, né, as questões desse desenvolvimento cognitivo. Eu falei com você sobre a questão dessa adultez emergente, né? E da capacidade, da necessidade desse sujeito começar a definir alguns papéis, a delimitar algumas questões importantes na sua vida. E aí espera-se que ao final da adolescência e na entrada dessa adultez emergente, esse indivíduo ele tenha a questão da sexualidade um pouco mais definida, a questão da sua carreira, do papel que ele vai desempenhar na sociedade e os valores também. E isso traz muitas pressões para cada indivíduo, né? E cada um vai vivenciar isso de diversas formas, né? Então, essas tomadas de decisões muitas vezes trazem estresse nos jovens. Como há muitas opções, eles podem... É muito natural se sentir perdido, estabelecer expectativas, haver frustrações. A Berenice Neugarten fala que a gente tem um relógio biológico e esse relógio biológico ele vai determinando alguns rumos e também influencia nas nossas tomadas de decisão. Então, esse indivíduo que entra na idade jovem adulto, ali no período do ciclo de vida jovem adulto, ele vai fortalecendo e desenvolvendo certas habilidades lá relativa ao seu pensamento reflexivo, seu pensamento pós-formal, né, os aspectos de inteligência emocional, bem como as questões de raciocínio moral, tá? Que a gente define ali como desenvolvimento cognitivo moral, né, de jovens e adultos. O Kohlberg, que foi um psicólogo, ele diz em sua teoria que o desenvolvimento moral, o desenvolvimento cognitivo moral das crianças e dos adolescentes é acompanhado muito de perto pelo amadurecimento cognitivo e que os jovens avançam no julgamento moral à medida que superam o egocentrismo. Na vida adulta, entretanto, os julgamentos morais se tornam muito complexos, né? Porque eles são carregados de influências culturais e sociais que esse indivíduo esteve imerso durante o seu desenvolvimento. É importante destacar que, lembra do pensamento pós-formal, certo? O pensamento pós-formal ele vai colaborar nessas tomadas de decisões que tem o balizamento do desenvolvimento cognitivo moral. Então, o Kohlberg, né, ele traz ali que esse jovem adulto, ele começa ali a ter o ápice do seu desenvolvimento moral aos 20 anos. Isso não é uma regra,
ok? Porque, como eu falei, vai depender um pouquinho vai depender muito do ambiente, né, das influências socioculturais que esse indivíduo teve ao longo da sua vida. E isso vai variando de cultura para cultura. E muitos pesquisadores vêm traçando vários estudos sobre isso, em comparação a gênero, né, a relação homem-mulher, como cada um desenvolve o seu pensamento ali pós-formal, as características desse desenvolvimento cognitivo-moral. Então, a pesquisadora Carol Gilligan, ela traz que o foco do pensamento feminino é diferente do masculino, né? Os homens focam mais em justiça e as mulheres mais em responsabilização em relação aos outros. Então, há vários estudos que vão dizendo que há diferenças no pensamento feminino e no pensamento masculino. E isso carece de muitos estudos, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade muito diversa e é importante a gente sempre estar atento o quanto esse ambiente vai influenciar nas tomadas de decisão de cada pessoa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a formação psicossocial, psicológica do indivíduo jovem adulto ou adultez emergente, né? Olhando um pouquinho para a teoria do Erik Erikson, tá? Então, ele fala que nesse período do ciclo de vida, esse jovem adulto, ele começa a ter a formação da sua identidade, né? Claro que a gente sabe que o desenvolvimento da identidade é um processo permanente que vai acontecer ao longo da vida do indivíduo. No entanto, ele traz que indivíduos nessa idade eles já começam a trazer certas características, né? Seria o 6º estágio do desenvolvimento na teoria do Erik Erikson, que está mais centrado ali no desenvolvimento social e emocional. Ao atingir a fase adulta, surgem os relacionamentos, as responsabilidades, a inserção em ambientes que antes esse indivíduo não tinha tanto contato. Ele começa a tomar decisões importantes que também afetam o seu desenvolvimento pessoal. A relação com a família, amigos, colegas de trabalho e parceiros afetam diretamente as motivações desse indivíduo e suas ambições. As influências externas afetam muito mais do que as internas. A preferência pela aprendizagem, ela se torna mais pragmática, né? Ele faz parte do desejo de participar dessas aprendizagens. Então é importante que saibamos isso, que o indivíduo na idade jovem adulta, ele está num processo ali de construção, de firmação da sua identidade para Erik Erikson. E também a gente começa a ter um movimento que a gente chama de recentralização, que é um processo muito importante que vai consolidar essa psique, né, essa mente desse indivíduo, que é um processo que o jovem adulto ele começa a perceber que ele se tornou adulto. E tem 3 estágios importantes nessa recentralização, que é o estágio 1, tem uma palavra-chave que chama-se poder. Cria-se o início das expectativas de independência desse jovem adulto, que no seio familiar começa a se programar além da família, ou seja, esse indivíduo ele começa a vivenciar e a potencializar a sua independência. O estágio 2 é o fortalecimento da responsabilidade. Esse jovem adulto já não está vivendo com os pais. Este ainda pode obter recursos ser dependente financeiro dos seus pais, mas já possui uma individualidade, principalmente em questões de relacionamentos, acadêmicos e até escolhas profissionais. O terceiro estágio é a tomada de decisão, ou seja, esse jovem adulto, ele entra no fim da sua adultez emergente, consolida-se aproximadamente aos 30 anos,
onde possivelmente esse indivíduo vai estar completamente fora do seio familiar, mantendo o vínculo, claro, né? Porém possui um direcionamento cada vez mais forte de determinar a sua carreira e também estabelecer a sua própria família. Para o Erik Erikson, né, a gente vai tendo que esse jovem indivíduo adulto, ele vai começando a tomar uma autoconsciência para a formação da sua própria identidade, né? É chamado de moratória contemporânea, que é essa crise de autoconsciência. Eu preciso ter a minha individualidade. Algumas pesquisas dizem que cerca de 15% dos jovens não conseguem alcançar essa fase, né, de moratória contemporânea, permitindo que seus genitores continuem a tomar as decisões de sua vida. O que Erikson aponta ali como falta de fidelidade, ou seja, acreditar em algo maior que si mesmo. É importante traçar que existe também nas perspectivas dos estudos do Erikson, que há um contraponto entre intimidade versus isolamento, dentro do desenvolvimento psicossocial de Erikson, na qual os adultos jovens eles começam a formar vínculos fortes e duradouros com amigos ou parceiros afetivos e enfrentam nesse movimento o sentimento de isolamento e de autoabsorção. Então vai criando ali também uma crise, né, da intimidade e do isolamento. Faço importante ressaltar que na adolescência, segundo Erik Erikson, é onde se dá a formação da identidade, o self, que vai contribuir para essas interações sociais lá na vida jovem adulta, né? Onde esse adolescente, pelas trocas de experiências, pelos relacionamentos amorosos, ele começa a consolidar o que ele gosta, o que ele não gosta e saber o que o ajuda a encontrar um relacionamento saudável, né? Então, logo vem a busca da intimidade a fim de evitar o isolamento. Isso vai se consolidando cada vez mais forte no período de ciclo de vida do jovem adulto. É importante eu trazer um outro ponto aqui. A intimidade que o Erikson aponta, a intimidade traz consigo conflitos que fortalecem e produzem sentidos de ética, que para Erik Erikson é o marcador da vida adulta. Erikson também propõe que o desenvolvimento saudável considerava o impulso criador como condição. Então, é claro que a gente sabe que Erikson foi brilhante em suas teorias, né? Mas ele falava assim que a gente se desenvolvia para procriar, né? Que isso era uma energia, né? Era uma coisa natural. E aí ele foi considerado um tanto quanto excludente, preconceituoso, mas a gente tem que entender o momento que as teorias elas são, né, criadas e abordadas, e aí a gente fazer uma reflexão do tempo que a gente vive neste momento, né? Que a gente vive numa sociedade diversa, plural, né? Que o desenvolvimento, como eu falei lá, os 7 princípios do desenvolvimento, eles nos abarcam o tempo todo, então é vitalício, né? E tem influências biológicas, culturais, psicológicas e sociais, né? Tem inúmeras coisas aí que acontecem na vida do indivíduo, que por isso que a gente é único, né? Eu vou parando por aqui, eu agradeço e bons estudos. Olá novamente, eu sou Ezequiel Freitas e nessa etapa vamos falar sobre a vida adulta intermediária. Sabemos da importância que cada sociedade dá para fases da vida e essa separação faz parte de um contexto social, assim como a infância, que depende de que um grupo de pessoas considere essa faixa etária como pertencente desse conceito de infância. Então, o conceito de meia-idade também vem nessa construção social, cuja sua origem data em meados de 1985, com a emergente longevidade da população. É definida por pessoas com idade entre 40 e 65 anos. Contudo, não há um consenso para tal. Então, partindo dessa compreensão,
vou apresentar alguns conceitos normativos para essa fase da vida humana. Primeiramente, elenco a sensação de bem-estar, que diretamente relaciona-se com a saúde desse indivíduo. Porém, fatores socioeconômicos também exercem grande influência para essa sensação, mas não significa que pessoas de baixa renda estarão propensas ao mau estado de saúde, pois suas características sociais também a ajudarão nas situações que descreverei a seguir. Quando falamos dessa faixa de idade, há uma interpretação de nossa sociedade que já se vê com o envelhecimento biológico, pois este é um fator marcante nas mudanças físicas. Contudo, ela não é determinante, uma vez que o comportamento e o estilo de vida são tão marcantes quanto e influenciarão a probabilidade e extensão de deteriorantes. Dessa forma, podemos perceber que algumas alterações podem aparecer em diversas habilidades físicas e as mudanças sensoriais são mais perceptíveis. Para esta apresentação, realizei uma divisão em 4 habilidades, com a visão, a audição, as capacidades olfativas e gustativas e, por fim, a muscular, que não chega a ser uma habilidade sensorial propriamente dita. Primeiro sobre a visão, que se torna um problema para esse adulto intermediário. Vale lembrar que usamos a obra O Desenvolvimento Humano, em sua 14ª edição, de Papalha e Martorell. E nesse, as autoras trazem a presbiopia, que é a perda da capacidade de focar em objetos próximos, com a perda da elasticidade do cristalino, e a miopia, que é a vista curva, sendo um fator marcante na deterioração deste adulto de meia idade. Quanto à audição, a perda gradual é chamada de presbiquásia, que acelera após os 55 anos, tem uma piora em idosos de 70 a 79. As pessoas do gênero biológico masculino são acometidas em maior índice e ainda mais proeminente em caucasianos, sendo o ruído ambiental um dos fatores que mais contribuem para essa causa. As questões olfativas e gustativas são notadas a partir dos 40 anos, e aos 80, mais de 75% já apresentam declínios. A perda da força muscular já se apresenta aos 45, em que até 15% da força máxima já pode ser percebida aos 60 anos, devido à fibra muscular ser substituída por gordura e a diminuição da capacidade de produção do ATP, que influencia na energia, fortemente atribuída ao metabolismo basal, que é a energia mínima que o seu corpo necessita para continuar ativo, e ao envelhecer, essa quantidade diminui, causando alterações no peso, mesmo que não haja alterações no estilo de alimentação. O cérebro na meia-idade tem redução da capacidade de realizar multitarefas, devido à deterioração em sua velocidade e em focar em múltiplos estímulos. A redução da substância cinzenta, mielina, que é a camada de gordura dos axônios, que se deteriora e influencia na velocidade de transmissão e latência, que é a força que a informação percorre, o que gera danos a depender do local dessa deterioração. Para a prevenção, a realização de atividades físicas e que estimulem a cognição são fatores que influenciam positivamente para o não desgaste, pois fazem com que o indivíduo exercite o cérebro. Nesse mesmo sentido, acontecem transformações nos corpos das pessoas de meia idade, relacionadas à perda da densidade óssea, da perda muscular, e pode haver aumento de gordura corpórea. Tratando das pessoas do gênero biológico feminino, um evento normativo é a menopausa, que acontece por volta dos 50 aos 52 anos, mas também é comum essa ocorrência entre os 45 até 55, e ela dura em torno de 3 a 5 anos.
acontece um ano após o seu último ciclo menstrual, em que a mulher não é mais capaz de gerar filhos. A perimenopausa, também chamada de pré-menopausa, é um período de transição entre a idade fértil da mulher e a menopausa, em que a ovulação deixa de existir por completo. Este período de transição acontece porque há alterações hormonais importantes no corpo da mulher, que produz menos estrogênio e tem alterações em seu fluxo menstrual. Alguns sintomas estão relacionados ao climatério, que se apresentam na secura vaginal, a diminuição na excitação e ondas de calor. As pessoas do gênero biológico masculino têm a experiência da queda de testosterona, a baixa frequência de ereções e a disfunção erétil. Os cientistas do desenvolvimento examinam a trajetória psicossocial da meia-idade em duas maneiras, sendo objetiva, que consiste em ponderar suas escolhas práticas, como carreira e relacionamento, e a subjetiva, que busca sua construção de identidade e estrutura de vida, que progride interagindo com diversos fatores, sejam com outros indivíduos ou fenômenos da atualidade e sociais. Sobre a personalidade e comportamento, temos dados obtidos no teste Big Five, que apontam mudanças em pessoas de meia-idade nos traços de conscienciosidade, lembrando que a organização e disciplina estão relacionados à conscienciosidade, e essas pessoas tendem a ser mais organizadas devido às experiências profissionais que já tiveram. Quanto à amabilidade, que é a capacidade de ser direto, altruísta, modesto, temos um paralelo entre pessoas que se aposentam ou continuam trabalhando e pessoas que são obrigadas a se aposentar ou ficam desempregadas, sendo que neste último, a amabilidade e conscienciosidade tende a diminuir. Ao falar do neuroticismo, homens que se casam tendem a ter mais amabilidade e ser menos neuróticos, enquanto os que se divorciam contrapõem a afirmação anterior, sendo mais neuróticos e tendo menos amabilidade. Voltamos a falar de Erik Erikson, lembrando que tem um episódio para ele e Abraham Maslow, mas Erikson diz que as pessoas de meia idade, que são por volta dos seus 40 anos, estão voltadas ao trabalho e família, se defrontarão com desafios em foco aos entendimentos sobre si mesmo, sendo o 7º estágio do desenvolvimento, que é a geratividade versus a estagnação. Vamos lembrar que a geratividade é a descoberta e encontro de significado na contribuição para com a sociedade, em deixar a sua marca e legado para as pessoas que ficarão, tendo a virtude do cuidado como um norte. Logo, é um compromisso amplo no sentido de cuidar das pessoas, dos produtos e das ideias com as quais a pessoa aprendeu a se importar. Essa é uma frase de Erikson em 1985, também mencionada no primeiro episódio. Dessa forma, pessoas que não conseguem atingir a geratividade estão fadadas à estagnação, tornando-as centradas em si, desconexas de sua sociedade. Papali e Martorell trazem que os níveis de geratividade se tornam mais significativos nos homens quando têm um filho na juventude. Dessa forma, a paternidade é um marco para aumento nesse aspecto. A meia-idade é mais propensa para uma maior liberdade familiar à medida que se experiencia a sociedade. Com essa liberdade adquirida, são medidos a geratividade de maior nível, podendo se expressar em diversos ambientes, o que Erikson chama de manutenção do mundo, o viver além da família. Para fechar, vamos falar da famosa crise da meia-idade. Tratando de normatividade, sua ocorrência se dá em torno dos 40 a 45 anos, em que o sujeito tende a revisar características de sua vida, geralmente estressantes, pois podem haver alguns comportamentos normativos para a busca de realização. Embora as autoras Papali e Martorell
informam que pessoas que apresentam crise nessa fase da vida provavelmente já tiveram outras crises em outras fases, tendo uma personalidade neurótica. De toda forma, essas crises são desencadeadas pois o indivíduo encontra-se na metade da sua vida, passando por um momento decisivo, podendo ter uma transição em seu propósito e identidade. Porém, pessoas com resiliência do ego são mais capazes de passar por essas crises sem muita dificuldade, pois adaptam-se melhor e lidam melhor com o estresse. Para isso, temos a teoria do processo de identidade, o TPI, da psicóloga clínica do desenvolvimento Susan Krauss-Whitburn, em que os esquemas de identidade, que são a exposição ao ambiente como o modo que nos relacionamos com pessoas e trabalho, de modo que o indivíduo realiza para lidar com essas experiências, consistindo em assimilação de identidade. Nessa, ela vem experienciar o mundo e ser confrontada com o novo e diferente. Então, esse indivíduo não se permite influenciar o sentido do seu self, mantendo-o estável, prendendo-se no mundo interno, onde o envelhecimento não acontece. Nessa assimilação, ele busca sempre a identidade já estabelecida do jovem adulto. Em geral, perde-se da realidade. Porém, o processo da acomodação da identidade vem no sentido contrário, em que o sujeito acomoda-se ao novo, descontinua o self, sendo o extremo inverso. Logo, se ajusta e não tem estabilidade. Essa pessoa é mais suscetível às críticas e desapega da sua identidade. A teoria diz que deve haver um equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. Olá, eu sou o Emerson, aluno do 2º ano de Psicologia. Dando seguimento ao nosso podcast Psicologia do Desenvolvimento, vou falar com vocês sobre a vida tardia adulta. Em algumas culturas, a velhice é vista como um símbolo de status, em outras culturas, envelhecer é visto como indesejável. Existem várias pesquisas relatando esses estereótipos a respeito dos idosos, que embora de modo geral sejam vistos como afetuosos e carinhosos, eles são vistos também como incompetentes e de baixo status. Hoje é um grande esforço para combater esse preconceito chamado idadismo, o que por definição é o preconceito ou discriminação que, com base na idade, há um grande crescimento dessa discriminação, graças à crescente visibilidade dos idosos, ativos e saudáveis, principalmente nas mídias, onde os idosos que atingem idades mais avançadas aparecem com mais frequência. Também na TV, os idosos são cada vez menos retratados como pessoas decrépitas e desamparadas, e vistos mais como indivíduos equilibrados, respeitados e sadios. Essas mudanças podem ser importantes na redução dos estereótipos negativos sobre eles. O impacto econômico de uma população que está envelhecendo depende da proporção de pessoas saudáveis e fisicamente ativas. A tendência hoje em dia passa a ser encorajadora, pois muitos problemas que costumavam ser considerados inevitáveis agora são entendidos como resultantes do estilo de vida ou doenças, e não como envelhecimento. E destaco aqui duas filosofias do tema envelhecimento. O envelhecimento primário, que é um processo gradual e inevitável de deteriorização física, que começa cedo e continua ao longo dos anos, não importando o que as pessoas façam para evitá-los. Eu tenho também o envelhecimento secundário, que resulta de doenças, abusos e maus hábitos, que são fatores que em geral podem ser controlados. Hoje em dia, os cientistas especialistas em envelhecimento referem-se a 3 tipos de adultos mais velhos. Eu destaco eles, o idoso jovem, que são as pessoas entre 65 e 74 anos, que em geral são ativas, animadas e vigorosas. Temos idoso, que estão entre os 75 e 84 anos, e tem o idoso mais velho,
são pessoas com mais de 85 anos. Eles estão mais propensos a uma condição de fragilidade e doença e têm dificuldade em administrar as atividades diárias da vida. Outra classificação mais significativa é a idade funcional. Ela é a capacidade que uma pessoa tem de interagir em um ambiente físico e social em comparação com outras na mesma idade cronológica. Outro ponto importante que eu destaco é que uma pessoa de 90 anos que está com boa saúde pode ser funcionalmente mais jovem do que uma de 65 anos. Assim, pode-se usar o termo idoso jovem para a maioria ativa e saudável dos adultos mais velhos, e idoso para a minoria frágil e enferma independente da idade cronológica. Uma pergunta muito importante nesse contexto sobre envelhecimento é por que as pessoas envelhecem e qual a causa da senescência, que é um período marcado por declínios no funcionamento físico associados ao envelhecimento, e por que o seu declínio varia de pessoa para pessoa. E para explicar essas perguntas, existem várias teorias sobre envelhecimento biológico, e elas pertencem a duas categorias. Tem a categoria de programação genética e teorias de taxas variáveis. A teoria da programação genética sustenta que o corpo da pessoa envelhece de acordo com o relógio evolutivo normal inato dos genes. Uma dessas teorias diz que o envelhecimento resulta na senescência programada, que é o desligamento de genes específicos. Outra teoria é a endócrina, que são os relógios biológicos que atuam por meio de hormônios para controlar o processo de envelhecimento. Temos a teoria também imunológica, que diz respeito a um declínio programado em funções do sistema imunológico. Isso leva a uma crescente vulnerabilidade, predisposição para doenças infecciosas e, portanto, para o envelhecimento e a morte. Temos também a teoria evolucionista, que diz que envelhecer é um traço evolutivo e que possibilita aos membros de uma espécie viver somente o suficiente para reproduzir. Agora eu vou falar sobre as teorias de taxas variáveis. Esta teoria considera que o envelhecer como resultado de processos randômicos que variam de pessoa para pessoa. E dentro dessa teoria eu destaco a teoria do desgaste normal. São as células e tecidos que têm partes vitais que se desgastam. Tem a teoria dos radicais livres. Os danos acumulados de radicais livres de oxigênio causam paradas no funcionamento de células e de órgãos. Outro ponto importante sobre o tema de envelhecimento é o envelhecimento do cérebro. Normalmente as mudanças que ocorrem com o envelhecimento do cérebro de pessoas saudáveis são sutis e fazem pouca diferença em seu funcionamento, variando consideravelmente de pessoa para outra pessoa, de uma região do cérebro para outra e de um tipo de tarefa para outra. A plasticidade do cérebro pode reorganizar os circuitos neurais para responder ao desafio do envelhecimento neurobiológico. E segundo alguns pesquisadores, sugerem que esta contínua flexibilidade e plasticidade do cérebro é responsável pelo fato de que, embora a velocidade de processamento, a memória e a inibição entrem em declínio com a idade avançada. Ainda falando sobre envelhecimento da vida adulta tardia, temos alguns teóricos que nos ajudam a entender esse processo de envelhecimento. Eu começo com Erik Erikson. Para ele, o ponto importante da conquista da vida adulta tardia
é o senso de integridade do ego, ou integridade do self. É uma conquista fundamentada na reflexão da própria vida. Ele traz também uma reflexão sobre o último estágio do ciclo da vida, a integridade do ego versus o desespero, na qual relata que os velhos devem aceitar suas vidas para poderem aceitar sua morte, em vez de se entregarem ao desespero por sua incapacidade de reviver o passado de forma diferente. Temos também a teoria do desengajamento, de Kamen e Harry. Eles propõem o afastamento social, onde o idoso se afaste de tudo para focar em si, e, conseguinte, a falta de oportunidade dos demais facilitam esse processo, poupando esse idoso para que este vivencie sua velhice plena e o próprio idoso tenha a compreensão de que não terá acesso à sociedade. A Berenice Neugarten, que desenvolveu a teoria da atividade. Ela propõe que somos o que fazemos, de modo que os adultos que envelhecem bem com seus papéis sociais, buscando a integração e fortalecimento da identidade através da associação, sem necessariamente ter que nos engajarmos a ela, apenas estar próximo. Iwachei, com a teoria da continuidade. Ele propõe que tendemos a permanecer com o mesmo estilo que estamos quando envelhecemos. Se estarmos ativos, continuamos ativos. E se menos ativos, permanecemos menos ativos. Bom, espero ter contribuído com esse tema tão importante e que possamos, mediante os nossos estudos e o estudo desses teóricos que vimos hoje, possamos contribuir com os nossos idosos, com os nossos velhos, para que a gente consiga também trazer para eles uma vida mental, psicológica mais sadia. Olá, eu me chamo Harumi e hoje eu vou trazer para vocês um resumo do artigo intitulado Educação para a Morte, de Maria Júlia Kovacs, publicado em 2005. Este artigo busca apresentar meios de educação que promovam reflexões e orientações acerca da temática da morte e luto para toda a população, desde a fase da criança e adolescente, passando pelo adulto, idoso e profissionais da saúde. Pois sabemos que a morte é parte natural do desenvolvimento humano, que ninguém está livre dela, mas que ao vivenciarmos a perda de alguém, principalmente se houver fortes vínculos afetivos, somos atravessados de forma tão dolorosa que necessita apoio emocional e psicológico. A educação para a morte pode até ser considerado algo estranho e ser repudiado, porém é de extrema necessidade. Ela promove a possibilidade do desenvolvimento de maneira integral. Jung nos traz o conceito de individuação, o desenvolvimento interior que se propõe durante a vida e também pressupõe uma preparação para a morte. Não somos preparados para a morte, pois esse assunto esbarra em diversos entraves, como tratá-la como um tabu, algo que não se pode ser falado ou exposto. Esse tema tornou-se interditado no século XX, sendo banido da comunicação entre as pessoas. Ao mesmo tempo que é proibido falar de morte, ela apresenta-se cotidianamente, considerando um grave distúrbio na comunicação, que é denominado conspiração do silêncio. A importância em se abordar esse tema, além de ser algo natural na vida de todo ser humano, é de que, ao falar dela, estamos falando da vida e da oportunidade de rever a qualidade que estamos dedicando a ela. A OMS indica em suas pesquisas o aumento significativo do número de pessoas idosas, mas em contraponto, a expectativa de longevidade não é acompanhada pela preocupação na qualidade de vida desses idosos. O avanço da tecnologia eliminou diversas doenças que antigamente eram fatais e hoje são passíveis de tratamento.
A velhice pode ser considerada um tempo de significação e ressignificação da vida, e um tempo para a preparação para a morte. Essa fase da vida é apontada por muitos como a fase final, o que gera diversos tipos de desconfortos, como a perda de um cônjuge com quem compartilhou a maior parte de suas vivências, a perda de pessoas da sua faixa etária, amigos e familiares. Essas situações ocasionam sentimentos e emoções que são difíceis de lidar, e o fato de que muitas pessoas não têm com quem conversar sobre seus sofrimentos podem desencadear em isolamento e sofrimento emocional e psíquico. As necessidades de implementar espaços que trabalhem com a educação para a morte é essencial, sendo a escola, por exemplo, um excelente espaço para essa discussão, assim como postos de saúde, bibliotecas, universidades, igrejas, entre outros espaços abertos, propondo estratégias de comunicação, atividades didáticas e recreativas, palestras, workshops e cursos de curta duração. Projeto Falando de Morte. Esse projeto foi planejado contemplando 4 vídeos educativos como instrumentos facilitadores da comunicação em relação ao tema da morte. Esses vídeos têm caráter preventivo e educativo. Sua composição se dá nos seguintes títulos: 1. Falando de Morte, a Criança, de 1997. 2. Falando de Morte, o Adolescente, de 1999 e reeditado em 2003. Falando de Morte com o Idoso, de 2002. E 4. Falando de Morte com Profissionais de Saúde, de 2004. O primeiro vídeo enfoca em 2 aspectos da morte: a morte do outro, luto, e a morte de si mesmo. Pretende-se familiarizar as crianças com os sentimentos, dúvidas e angústias decorrentes dessa situação. Ao referir-se à morte do outro, procuraram mostrar que a morte ocorre com todos nós e das mais diversas formas, enfatizando as questões do vínculo e o sentimento de culpa. Já em relação à morte de si mesmo, principalmente em caso de crianças que enfrentam tratamentos por longos períodos, o objetivo é atribuir à doença um significado e perceber os sentimentos presentes. O vídeo tem duração de 50 minutos e está separado em 3 blocos. No bloco 1, a perda do outro, o luto e a perda de si mesmo, doença. No bloco 2, a família. No bloco 3, os profissionais. No segundo vídeo, procurou-se adequar à linguagem do jovem, focando principalmente nos comportamentos destrutivos. Sabemos que a adolescência é uma fase de mudanças rápidas, busca de identidade e de experimentação de novidades. Para o adolescente, é como se a morte não existisse. Porém, estatísticas apontam que é nesse período da vida que são encontrados os maiores números de casos de acidente, de usuários de drogas, de contaminação por DSTs e de suicídios. O vídeo mostra imagens acompanhadas por questões e pontos de reflexão que permitem que os adolescentes participem da discussão. Ele tem duração de 20 minutos. O terceiro vídeo foi proposto para trazer ao idoso um meio facilitado de comunicação sobre o tabu da morte. Tem caráter preventivo e reflexivo, proporcionando discussões e troca de experiências. Com duração de 30 minutos, ele foca nas seguintes situações: saúde e doença e perda de si, a perda do outro e a perda contra si, suicídios e comportamentos autodestrutivos. Busca-se com esse vídeo o aprofundamento do sentido e significado que os temas têm para o idoso, abrindo espaço para que compartilhe sua própria perda e das pessoas importantes para ela. No último vídeo do projeto, aprofunda-se nas questões abordadas em todos os vídeos anteriores: a morte no processo do desenvolvimento humano, perdas no ciclo de existência, processos de luto e suas intercorrências, suicídios e comportamentos autodestrutivos. Como a morte afeta os profissionais de saúde na particularidade de suas práticas profissionais. Esse vídeo tem duração de 50 minutos.
O projeto tem a intenção de dar continuidade de elaboração e produção de recursos audiovisuais como filmes ou vídeos abordando os temas como atitudes e ritos de morte no Brasil, suicídio e comportamentos autodestrutivos, o cuidado ao paciente gravemente enfermo e seus familiares. Os meios de comunicação, além de serem uma forma de distração, são também veículos de formação, pois vimos diariamente canais que expõem a morte no cotidiano de maneira escancarada. Nos vídeos, noticiários, filmes e documentários, essa veiculação traz importantes pontos de discussão, como a imagem da morte é transmitida, a banalização da morte e na necessidade de pensar em uma forma menos agressiva de mostrar a morte, onde ela não seja apenas uma mercadoria que tem por objetivo aumentar o índice de audiência, tratando assim de forma mais humana. Negar a morte é um meio de evitar o contato com experiências dolorosas, um meio de esconder as fragilidades internas, a finitude e a vulnerabilidade. Quando não existe a elaboração do luto, abre-se a possibilidade de adoecimento. O luto mal elaborado tem sido considerado uma problemática de saúde pública. Pecini 2001 aponta 2 paradigmas vinculados à saúde: o curar e o cuidar. No curar, a dedicação é na vida a qualquer preço, onde a medicina de alta tecnologia ganha espaço, deixando as práticas humanistas em segundo plano. No paradigma de cuidar, a aceitação da morte como parte do processo natural da vida, priorizando a pessoa doente e não somente a doença. O Laboratório de Estudos sobre a Morte, fundado em 2000, propõe a consolidação de uma área de estudos envolvendo o tema da morte, a fim de justificar a importância desses estudos, pois compreende-se que educar para a morte é também provocar a reflexão sobre a vida, como viver de maneira mais qualificada e consciente. Agora falaremos sobre espiritualidade e psicologia, cuidados compartilhados, artigo escrito por Maria Júlia Kovacs. Aqui abordaremos a temática espiritualidade e psicologia, porém, para uma compreensão mais simplificada, vamos definir o que é religião, religiosidade e espiritualidade. Religião é um sistema organizado de crenças, práticas e símbolos projetados para facilitar a proximidade com o sagrado ou transcendente. A religião é fundamentada em dogmas e hierarquias e é um espaço de socialização de uma doutrina praticada entre os membros de uma instituição numa estrutura formal. Geralmente, é atrelada a um certo grupo ou instituição que segue a linha de pensamento de uma divindade, sendo influenciado por suas ações e atitudes. Religiosidade é a prática religiosa baseada em rituais, tradições e dogmas e na existência de uma autoridade externa, com poder para indicar o que fazer. A religiosidade engloba a dimensão essencial experiencial. Espiritualidade está associada à conexão e vivência com algo maior que si mesmo, além da coragem de acreditar naquilo que não é visível aos olhos e busca incessantemente pela plenitude naquilo que se acredita. A espiritualidade é inerente ao ser humano e é a dimensão que eleva a pessoa para além do seu universo e a coloca frente às suas questões mais profundas. É importante notar que a espiritualidade e a religiosidade estão necessariamente contidas numa religião vivenciada de maneira saudável, enquanto a religião nem sempre está associada à vivência da espiritualidade e ou à religiosidade. No artigo de base, temos Bertantini, 2006, descrevendo a palavra espiritualidade, que é derivada do termo latino para sopro de vida.
Isso sugere que a espiritualidade está relacionada à busca de significado e propósito na vida. A espiritualidade é frequentemente associada à busca pela transcendência, que é a experiência de ir além do comum ou do pessoal para alcançar um estado superior de consciência ou realidade. Isso pode envolver a conexão com algo maior que nós mesmos, seja uma realidade divina, a natureza ou o universo como um todo. No entanto, Bertantini argumenta que a espiritualidade não se limita aos dogmas das religiões tradicionais. Em outras palavras, a espiritualidade não é necessariamente sobre seguir um conjunto específico de crenças ou práticas religiosas. Em vez disso, é uma jornada pessoal que cada indivíduo faz para encontrar o seu próprio sentido e propósito na vida. Portanto, de forma objetiva e simplificada, a espiritualidade é a busca individual por significado e propósito na vida, que pode envolver a transcendência do comum e do pessoal, mas não se limita aos dogmas das religiões tradicionais. É uma jornada pessoal e única para cada indivíduo. A fé está associada à força espiritual e ao desejo de acreditar em um propósito maior. De acordo com Fowler, 1992, a fé está ligada à experiência de vida, tornando-a mais subjetiva. Esse autor propôs os seguintes estágios de desenvolvimento da fé. Primeiro, fé primitiva. É a fé inicial que uma criança tem baseada em confiança no ambiente e ao seu redor. Segundo, fé intuitiva. Este estágio envolve imaginação e histórias, com um forte elemento de simbolismo. 3. Fé mística literal. Aqui a fé começa a envolver o pensamento lógico, incluindo conceitos de causa e efeito, tempo e espaço e a capacidade de se colocar no lugar do outro. 4. Fé sintética, convencional. Este estágio é comum na adolescência, quando a pessoa está buscando a sua identidade e uma sensação de pertencer a um grupo. 5. Fé individuativa e reflexiva. Na fase adulta, a fé se torna parte de um sistema social maior, com um senso de responsabilidade e um estilo de vida definido. 6. Fé conjuntiva. Neste estágio, a pessoa é capaz de interpretar a realidade de várias maneiras, incluindo paradoxos, símbolos, histórias, mitos e metáforas. 7. Fé universalista. Esse é o estágio mais alto da fé, onde a pessoa sente uma unidade com o poder de sua própria existência. A Matuse relaciona o desenvolvimento psicológico nos estágios propostos por Erickson e os estágios de fé de Fowler. 1. Confiança básica e fé primitiva. No primeiro estágio, a fé está ligada à confiança básica que uma criança tem em seus cuidadores. 2. Período pré-operacional e fé intuitiva. À medida que a criança cresce, ela começa a entender símbolos e significados. A religião, geralmente a dos pais, é introduzida e a imaginação desempenha um papel importante. 3. Operações concretas e fé mística literal. As crianças mais velhas que começam a pensar logicamente começam a entender as histórias e os conceitos religiosos. 4. Adolescência e fé sintética convencional. Os adolescentes muitas vezes se voltam para grupos de referência, que podem estar ligados a experiências religiosas. Esses grupos podem ajudar a formar a sua identidade e oferecer proteção durante um período de mudanças. 5. Fase adulta e fé individuativa e reflexiva. Na fase adulta, a fé se torna parte de um sistema social maior. É um momento para a introspecção e questionamento de dogmas religiosos. A busca espiritual pode ser vista como uma contribuição para a comunidade.
Sexto, envelhecimento, fé conjuntiva e fé universalista. À medida que as pessoas envelhecem, elas podem se voltar para dogmas religiosos mais rígidos para lidar com o medo da morte. Com o tempo, as perdas se tornam mais frequentes e o desapego aumenta. Para alguns, este pode ser um momento de maior transcendência e entrega. O estado de transcendência, que está relacionado ao crescimento espiritual, busca entender experiências além do indivíduo, isto é, especialmente importante em momentos de crise, como doenças, sofrimentos, perdas, separações ou a iminência da morte, pois ajuda a encontrar significado nessas situações. Alves, 1984, sugere que quando as pessoas se sentem perdidas, sem identidade ou referências, um estado conhecido como anomia, eles tendem a buscar intensamente a religião. Essa busca religiosa está ligada à condição existencial humana, onde questões de vida e morte são extremamente importantes. Segundo Parks, 1999, da mesma forma que criamos deuses, também podemos criar demônios para representar o que consideramos ruim em nós mesmos. Franco, 1973, e Breitbart, 2003, entre outros autores apontados no artigo, se referem à importância de trabalhar a busca pelo sentido da vida. Ambos afirmam que o sofrimento pode ser um trampolim para a ressignificação da vida. Falando de espiritualidade e cuidados paliativos, temos a definição da OMS de 1990/2002, que define o termo cuidados paliativos como cuidados ativos totais de pacientes cuja doença não responde mais a tratamento curativo, controle da dor e de outros sintomas e problemas de ordem psicológica, social e espiritual são prioritários. O objetivo dos cuidados paliativos é proporcionar a melhor qualidade de vida para os pacientes e familiares. Pecini, 2006, revisou a Declaração dos Direitos do Paciente de 2005, onde fica estabelecido, entre os direitos defendidos, apresenta-se o direito à assistência religiosa, afirmando que o paciente tem direito de receber ou recusar o conforto espiritual e moral, incluindo a ajuda de um ministro de sua opção religiosa. A assistência espiritual é um componente essencial dos cuidados paliativos para pacientes. Não se trata de impor crenças religiosas, mas de fornecer apoio espiritual no fim da vida. Esse apoio pode ser oferecido por qualquer profissional especializado em cuidados paliativos. Breitbart aponta alguns pontos que devem ser observados e trabalhados com pacientes que estão no fim da vida. 1. Os pacientes desejam ser reconhecidos como indivíduos e participar das decisões de tratamento. Eles temem perder a sua identidade, serem vistos apenas como um paciente ou um diagnóstico e se sentirem inúteis por dependerem dos outros. 2. Muitos pacientes sentem a necessidade de revisitar e reavaliar as suas vidas, buscando um significado para o seu sofrimento. A piora da doença leva a uma busca urgente e direta por respostas para crises existenciais profundas. 3. A piora da doença pode levar a uma reavaliação de valores e a busca por algo maior que a doença. A proximidade da morte faz a pessoa buscar um propósito para a sua existência. O desafio é reconhecer a própria mortalidade, mas ainda assim encontrar forças para viver intensamente os dias restantes. 4. A necessidade de se livrar da culpa pode ser influenciada pela crença religiosa do paciente. Se a religião do paciente associa sofrimento à punição por atos passados, a doença pode ser vista como uma expiação. Isso pode afetar o tratamento. Falar sobre essa percepção e ter alguém para confessar e receber perdão pode ser reconfortante. A pessoa que oferece esse apoio não deve julgar. A forma como vivemos pode afetar as circunstâncias de nossa morte. 5.
Todos nós podemos ter questões não resolvidas e sentimentos não expressos, que muitas vezes vêm à tona durante uma doença grave, como mencionado por Kübler-Ross, em 1975. Pacientes no fim da vida podem precisar de energia para buscar reconciliação com aqueles a quem feriram ou foram feridos. É importante permitir que esses pacientes lidem com essas questões pendentes, se despeçam e expressem seus desejos para pós-morte. Muitos desses pacientes estão preocupados com o perdão divino, a despedida de entes queridos e a conexão com Deus ou uma força espiritual. A necessidade de descobrir algo além da própria existência pode se manifestar de duas maneiras. A primeira, abertura para a transcendência, como o relacionamento com Deus, arte ou natureza. 2. A necessidade de redescobrir o sentido de solidariedade. Mesmo em dificuldades, alguns pacientes conseguem ajudar outros em piores condições, sentindo-se úteis e solidários. 7. Pacientes no fim da vida, apesar de sua aparência, precisam se sentir amados. Poucos estão dispostos a ficar com eles até o fim da vida, levando a sentimentos de isolamento e solidão. Eles precisam de um amor expresso de maneira carinhosa, com palavras de conforto e esperança, lembrando suas realizações e impacto na vida dos outros. A ideia de que sua morte não afetará aqueles que amam é muito dolorosa. 8. Muitos pacientes sentem a necessidade de uma nova relação com o tempo. Como o futuro parece curto, eles precisam reavaliar os seus valores e focar em projetos de curto prazo. Esse futuro limitado pode causar frustrações e angústia, mas também pode abrir caminho para a transcendência. É uma conscientização de que o tempo é limitado. 9. Temos a necessidade de deixar um legado, seja para as pessoas importantes para nós ou para a humanidade, refletindo valores sobre fraternidade, justiça e respeito. Esse legado pode ser através de descendentes, uma empresa, uma obra, mensagem ou palavra. É a avaliação de uma vida inteira que a proximidade da morte provoca. Ancona Lopes, em 1999, sugere que a psicoterapeuta deve considerar a experiência religiosa e espiritual do paciente, permitindo que ele expresse seus valores e expectativas. É essencial entender o que é pessoal e significativo para cada indivíduo e seu vínculo com uma comunidade religiosa específica. Viktor Frankl destaca a importância de incorporar a transcendência na psicoterapia. Jung valorizou a religião e a espiritualidade, reintegrando a alma na psicoterapia. Ele se referiu à função transcendente como uma expansão da consciência, vendo a psicologia e a espiritualidade como complementares. Jimenez, 2003, destaca que a psicologia e a espiritualidade trabalham juntas para auxiliar as pessoas em seu processo de morte, facilitando a transição através das fases psicológicas e espirituais. Psicoterapia e assistência espiritual compartilham muitos aspectos, incluindo uma escuta atenta. A psicoterapia visa ajudar a pessoa a entender as suas questões, esclarecer suas necessidades e facilitar as suas escolhas, priorizando as questões em vez das respostas. A orientação espiritual, por outro lado, direciona o caminho a seguir com base nas principais questões apresentadas. Agora vamos ao resumo do artigo intitulado O Regresso do Desenvolvimento Humano, um sintoma da pandemia de Covid-19. A autora é Carla Alessandra da Silva Nunes. Em 2020, o mundo vivenciou uma crise sanitária totalmente inesperada, provocada pelo vírus até então desconhecido, SARS-CoV-2. Sua velocidade e intensidade de transmissão caracterizou-se como uma pandemia,
que quer dizer que uma doença alcançou níveis mundiais de disseminação. A Covid-19 provocou mudanças impactantes na sociedade de todo o globo terrestre, atingindo todas as esferas da sociabilidade humana. A ONU, Organização das Nações Unidas, através do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, aponta que esses sintomas provocados pela Covid-19 alertam para o regresso do desenvolvimento humano, ou seja, indica que as condições de vida podem piorar, incluindo crises econômicas, sociais, educacionais e etc., atingindo tanto países ricos, mas principalmente os países mais pobres. Pautando-se em documentos estatísticos elaborados e divulgados pelo PNUD, pelo IBGE e pelo IPEA, de 2003 a 2019, demonstram que já era previsto, antes da chegada do vírus SARS-CoV-2, dificuldades em atingir os padrões básicos de desenvolvimento humano. Esse alerta sobre problemas sociais emergentes não foi levado em consideração pelas pessoas que estavam focadas em ganhos financeiros ou capitalistas, pois, como evidenciado em diversos estudos, a desigualdade social vem sendo produzida e mantida pelo capitalismo ao longo da história. A ideia de desenvolvimento humano, que considera mais do que apenas o crescimento econômico medido pelo PIB, começou a ganhar destaque nos anos de 1990. Antes disso, o foco era principalmente no crescimento econômico de um país. O PNUD, que é uma agência da ONU, ampliou a discussão sobre o desenvolvimento para incluir o impacto na qualidade de vida das pessoas. Isso significa que, além da renda e do crescimento econômico, fatores sociais como educação e saúde também são importantes. Essa abordagem resultou na criação de um novo indicador, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Desde 1990, o IDH é calculado e publicizado anualmente. Em 2010, foi realizada a análise desse novo conceito, apontando que ele apresentava imperfeições principalmente pelo fato de basear-se em médias nacionais, já que, perceptivelmente, vemos que existem inúmeras variáveis que diferenciam um território de outro. Hoje, sabe-se que o bem-estar e o sucesso de um país não deve se fundamentar somente no dinheiro. Ele é necessário, mas a prioridade deve ser o desenvolvimento pleno do sujeito, que devem ter vida longa e saudável com equidade social. Comparando 2010 com as décadas de 1970 e 1990, houve uma melhora no desenvolvimento humano no Brasil, mesmo reconhecendo a variabilidade de ritmos, desigualdades e vulnerabilidades. Entretanto, em 2020, fomos atravessados de maneira abrupta pela tragédia da disseminação da Covid-19, provocando o retrocesso nos avanços limitados e desiguais que foram conquistados lentamente nos últimos 30 anos. A quarentena impôs a toda a população o isolamento social, que, consequentemente, afetou não somente as atividades econômicas, mas em todos os aspectos da vida de seus habitantes. Vimos a redução do acesso escolar e o aumento do desemprego e trabalhos informais, que escancarou as desigualdades sociais. O Relatório de Desenvolvimento Humano de 2019, publicado antes da pandemia, já alertava para uma nova geração de desigualdades no desenvolvimento humano. Essas desigualdades são causadas pelo acesso desigual à ciência, inovação e tecnologia, e pela vulnerabilidade às mudanças climáticas. O relatório sugere que a desigualdade é um obstáculo ao progresso do desenvolvimento humano e deve ser considerada além das médias usuais. Em 2019, antes da pandemia, havia 13,1 milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza recebendo benefícios de um programa social. Isso representou uma diminuição em relação aos anos anteriores, pois em dezembro de 2018, 14,1 milhões de famílias estavam recebendo benefícios. Em 2019,
1,3 milhões de benefícios foram cortados e havia 494 mil famílias esperando para receber o benefício médio de R$ 188,86 por mês. Isso indicava que 2020 seria um ano desafiador. Embora houvesse uma pequena diminuição na pobreza em 2019, a taxa de extrema pobreza permaneceu estável, o que nos sugere que a redução das políticas sociais nos últimos anos pode ter consequências negativas no futuro. O Brasil é considerado um país de desenvolvimento humano elevado, mas com a pandemia, as filas à procura de concessão dos benefícios emergenciais aumentaram exponencialmente. A ONU afirmou que os países mais ricos deveriam auxiliar os países menos desenvolvidos, pois estes não teriam condições de implementar pacotes de ajuda como os mais ricos. Na sociedade capitalista, a desigualdade no desenvolvimento humano é um problema persistente, que já existia antes da pandemia e está longe de ser sanado. Na sociedade atual, a produção, ou seja, a criação de bens e serviços, tornou-se mais importante do que o bem-estar humano. Para realmente avançar no desenvolvimento humano, precisamos mudar nosso foco da produção de riqueza para o enriquecimento das capacidades humanas. Isso significa que, em vez de nos concentrarmos em acumular riqueza, devemos nos concentrar em ajudar as pessoas a alcançar o seu potencial máximo. Isso levaria a uma sociedade onde a autorrealização humana é o objetivo principal, em vez da acumulação de riqueza. Isso está alinhado com a visão de Marx, de uma sociedade onde o reino da necessidade, a necessidade de trabalhar para sobreviver, e o reino da liberdade, a liberdade de se realizar plenamente, são unidos. As pessoas estão vivendo principalmente para produzir. Segundo a visão de Marx, a verdadeira liberdade e emancipação humana só podem ser alcançadas em uma sociedade onde todos têm suas necessidades atendidas, abundância e igualdade, e não são controlados por forças externas, como acontece no capitalismo. Nessa sociedade ideal, todos trabalham e têm controle sobre o seu trabalho, o que permite algum grau de liberdade, mesmo diante das necessidades básicas, como a fome. Além disso, essa sociedade valoriza não apenas o trabalho, mas também outras atividades que enriquecem a individualidade humana, como a arte, a ciência, criando um espaço para a verdadeira liberdade. O desenvolvimento humano, na perspectiva marxista, busca a promoção da emancipação humana, contrapondo o inimigo mais letal, que é o capital. E assim finalizamos mais um episódio do podcast da turma. Gostaria de agradecer aos nossos colegas pela participação e se você tiver alguma questão, alguma contribuição ou dúvida, pode nos enviar através do Instagram ou dos e-mails que estão informados na descrição do podcast. Muito obrigada e tenham uma ótima semana.